canal da CNC. Estamos ao vivo aqui, agora meio-dia, para a gente falar do futuro de Carapicuíba, dando sequência aqui à nossa sabatina com os candidatos à Prefeitura de Carapicuíba. E hoje nós estamos na nossa última entrevista. Os 5 candidatos passaram por aqui e hoje estou recebendo aqui Sérgio Ribeiro, que é candidato pelo PT. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Tá saindo aqui? Boa tarde, é uma alegria estar aqui na página, né? Como que chama? Página, perfil? Carapicuíba nu e cru. Isso aí. Seja bem-vindo. Candidato, para a gente começar, rapidamente eu gostaria que o senhor se apresentasse para quem está nos assistindo. Olha, meu nome é Sérgio Ribeiro, nasci em Carapicuíba. No Hospital em Carapicuíba não, porque não tinha, vim nasci em Osasco. No Hospital São Germano, que é antigo, conhece. Eu fui do movimento estudantil, me elegi vereador com 23 anos de idade, fui vereador por 2 mandatos, fui diretor da Coab de São Paulo na gestão da prefeita Marta Suplicy, comecei a dar aula aos 20 anos de idade na rede estadual de ensino, sou formado em ciências sociais, mestre em ciências sociais, né, na área de cultura e de organização, moro em Carapicuíba todo esse período, né? Enfim, acho que é uma breve apresentação para poder entrar nos temas aqui mais polêmicos, né? Foi prefeito por 2 mandatos? Fui prefeito por 2 mandatos. Também? Fui vereador de 93 a 2000, fui vereador. E prefeito de 2009 a 2016. Isso aí. Candidato, para a gente começar aqui a entrar de fato na nossa entrevista, um assunto que interessa muito os nossos seguidores e a população de Carapicuíba no geral é a saúde pública, né? O senhor que foi prefeito por 2 mandatos sabe bem. Em relação à saúde, eu dei uma olhada no seu plano de governo e lá fala na criação do Poupa-Tempo da Saúde. Como que vai funcionar isso? Então, o Poupa-Tempo da Saúde é o seguinte, é reunir os serviços, porque hoje o que está acontecendo em Carapicuíba é um absurdo, que não acontecia na minha época, está acontecendo agora. Você vai na unidade básica de saúde, você pega um encaminhamento para poder fazer o exame um simples exame de sangue lá na Vila Marcondes. Então, você tem que se deslocar de carro, de Uber, de ônibus. Então, qual que é a ideia? É, em um único lugar, você reunir os procedimentos na área de saúde, todos aqueles que forem possíveis. Já tem ideia onde seria esse lugar? Olha, a ideia é o seguinte, nós estamos é que uma coisa vai ligando a outra, é o seguinte, é um pronto-socorro no centro da cidade de Carapicuíba, na área que ficava o centro administrativo da prefeitura, anexo ao prédio do supermercado Cobal, na parte de cima, que são mais 2.000 metros quadrados, que é virado para outra rua, para Vila Caldas, ficar o atendimento para pet, para animais, e no canto, são 4.000 mais 2.000 metros quadrados, fazer o Poupa-Tempo da Saúde. Ali nós faríamos um centro de exames ambulatoriais. Então, você tem os exames e você tem o atendimento e um pequeno hospital-dia. Então, aquilo ali seria transformado num complexo, né, na área de saúde para o nosso município. Candidato, já que o senhor entrou nesse assunto do pronto-socorro central, no último sábado o senhor recebeu o ministro Alexandre Padilha, lá em Carapicuíba, né? E ele anunciou esse pronto-socorro central, né? A pergunta é, ele é um compromisso com o senhor, com a sua gestão, com a sua candidatura, ou ele é um compromisso com a cidade e o governo federal vai fazer independente de quem for prefeito? Olha, é um projeto meu. Se eu não for prefeito, espero que seja, peço o voto da população, eu vou lutar, defender que seja atendido, porque o presidente Lula, ele atende as pessoas. Não existe esse pedido do município de Carapicuíba atualmente junto ao governo federal, nunca pediu. Assim como nunca pediu nenhuma unidade do Minha Casa Minha Vida, vários projetos que o governo federal tem à disposição, o município de Carapicuíba nunca cadastrou, desde que o Lula assumiu no ano passado. Então, eu creio que essa precisa ser uma conquista de toda a população. Quem seja o prefeito, eu vou me colocar à disposição para poder ajudar, como eu já tenho feito. A nova agência do INSS, eu que consegui para Carapicuíba. Não tem um ofício da prefeitura. O Instituto Federal de Educação, que é uma faculdade federal do governo federal, foi eu que fiz o pedido, eu que fui até o presidente, não teve nenhum pedido por parte da Prefeitura de Carapicuíba, que eu acredito que a população deve ser atendida, independente de quem está no governo. Foi assim que eu agi como prefeito. Mas o pronto-socorro vai ser feito? Pronto-socorro, eu sendo prefeito, vai ser feito. Se eu não for eleito prefeito, o próximo prefeito tem que decidir, porque ele pode achar que não é adequado fazer. Então, esse é um compromisso do governo federal com o senhor, não com a gestão municipal. Porque a gestão municipal nunca tratou desse assunto. Tá. Candidato, vamos seguir falando aqui do seu plano de governo. E lá, no tópico de educação, fala que o senhor vai
distribuir notebooks para os alunos e professores da rede municipal de ensino. Como que o senhor vai fazer isso? Olha, os recursos estão disponíveis. A cidade de Carapicuíba tem verba para poder fazer isso. Eu até digo o seguinte, olha, quando eu me elegi prefeito, as pessoas diziam que era impossível, pelo orçamento de Carapicuíba, disponibilizar kit escolar gratuito, uniforme escolar gratuito e transporte gratuito. Os 8 anos que eu fui prefeito, eu consegui colocar isso à disposição. Cada equipamento desse vai custar em torno de R$2.000, cada equipamento desse. E nós temos 16 mil alunos apenas na rede. Aliás, uma coisa interessante, nos 8 anos da atual gestão, diminuiu o número de alunos na rede municipal de ensino. Em creche, diminuiu em torno de 200 vagas. Eu assumi com 1.000 vagas, elevei para quase 6.000 vagas e durante 8 anos de gestão diminuíram 200 vagas. Esses dados estão no INEP, no site do Ministério da Educação, porque hoje você sabe, a gente tem que matar a cobra e mostrar o print. Não é assim? Sem matar a cobra. E não mostrar o print, as pessoas questionam. Mas então, parece uma coisa absurda, mas é um recurso plenamente possível dentro do orçamento de que o município dispõe. Eu vou buscar emenda parlamentar também, para ajudar. Só o recurso do município já é necessário. Como o município já foi recapeado e está bom, que gasta aí 60, 70, 80 milhões por ano, olha, com 3, 4 milhões nós resolvemos o problema dos computadores e a garotada vai ter um acesso à internet de qualidade dentro da sua residência. Vai entregar a internet também para os alunos? Olha, a internet é o seguinte, é um projeto mais amplo, que é criar uma autarquia municipal de provimento de internet, que é uma parceria que nós vamos fazer com os provedores locais do município e buscar recurso no Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicação. É um recurso muito grande, 180 bilhões, que tem lá no governo federal, que fica lá paralisado, porque não existe projetos dos municípios, pouquíssimos municípios. Eu me inspirei nisso, porque a primeira empresa de telefonia do Brasil era municipal, a CETERP, lá de Ribeirão Preto. Tinha uma empresa que eu não me lembro o nome, de Londrina. Então, criar um anel de fibra ótica no nosso município. É um município de 369 mil habitantes, 36 quilômetros quadrados, é a 4ª densidade demográfica do país. Então, é plenamente possível você, com poucos investimentos, universalizar o serviço para a população, garantindo um preço mais acessível e nos espaços públicos, internet gratuito para a população. Ainda no seu plano de governo, também em educação, o senhor fala na criação de creches noturnas. Como que vai funcionar isso? As creches noturnas, nós fizemos um piloto no final do mandato, inspirado na experiência de Itapevi na gestão da doutora Ruth. Funcionava no Votonha, uma creche que chama Votonha, que é na Estrada do Aderno, no Ariston. Como que foi a creche noturna? Ela tem um horário que vai até às 8 da noite. Então, funcionou durante 1 ano, deu super certo. Por quê? A mãe de Carapicuíba, muitas vezes, ela trabalha longe. Ela trabalha em Santa Amaro, trabalha em Santo André. Então, ela sai 5 horas do serviço. Sai 5h30, sai 6. Pega o trem, 2, 3 conduções. Quando ela chega, é sempre um transtorno, porque precisa de um vizinho pagar para buscar, o pai quando também trabalha. Então, quando você estende o horário até as 8 horas, e a coisa deu tão certo, que agora nós queremos fazer o quê? Ter a creche noturna para aquelas mães que trabalham em shopping, trabalham no comércio, aí 10 horas da noite. Então, nós temos que ter, no centro da cidade, uma creche para poder ajudar essas mães. Então, a pessoa sai do trabalho 10 horas, você tem condição de pegar a criança 11, 11h30 da noite. Então, nós vamos também fazer essa experiência no centro. Esta, no bairro, nós fizemos, deu super certo. Esse governo atual acabou assim que entrou, que é estender o horário para as 8 horas da noite, porque aí a mãe sai com tranquilidade do trabalho e consegue pegar o seu filho. E o que o senhor vai fazer para valorizar os profissionais da educação de Carapicuíba? É o que eu já fiz. Eu vou fazer o seguinte, que é, quando eu assumi, eram 480 professores. Quando eu saí, eram 1.250. Hoje são 1.050 professores. Eu pagava 15% acima do piso salarial. Hoje os professores estão ganhando, em média, R$ 900 a menos do que o piso salarial. E o que a prefeitura está fazendo? Está deixando uma bomba de efeito retardado. Isso eu gostaria que todos que estão me assistindo prestassem atenção no que eu vou falar agora. O município de Carapicuíba já perdeu na justiça, ninguém comenta, em primeira instância, já perdeu em segunda instância, estão condenados o município a pagar o piso dos professores. Isso dá mais de 50 milhões de reais. Por que a prefeitura tem protelado isso? Para deixar para o próximo prefeito pagar, seja quem for.
Então já está recorrendo no STJ, depois eles podem ir até o Supremo Tribunal Federal, mas uma hora vai ter que pagar. Então, nosso compromisso número 1 é pagar o piso, porque quando diz piso, já está autoexplicativo. O piso é o mínimo que o professor pode receber. Não é possível que Carapicuíba, que já pagou mais do que Osasco, que já pagou mais do que Jandira, já pagou mais do que Pirapora, seja o menor salário dos professores em toda a região. Asfalto é bom, lâmpada de LED é bom, campo de grama sintético, tudo isso é maravilhoso. Mas nós precisamos cuidar da formação das próximas gerações. Candidato, transporte também é um assunto que interessa muito a população, ainda mais em Carapicuíba, que a população, grande parte, se desloca de ônibus. Em relação ao transporte, muito se fala hoje sobre a criação do Tarifa Zero nos municípios. E eu gostaria de saber do senhor, é possível fazer isso em Carapicuíba? Olha, é do couro que você vai correr. Se for para o município de Carapicuíba pagar sozinho, porque só quem adora o Tarifa Zero é empresário de ônibus. Por que os empresários de ônibus estão apaixonados pelo Tarifa Zero? Por uma única razão. Porque com o aplicativo, transporte de aplicativo, e com a teleaula e teletrabalho, caiu 30% do faturamento das empresas. Se for para a prefeitura pagar essa diferença dos 30%, como acontece na cidade de São Paulo, que tem subsídio, eu sou contra. O que precisa? O deputado federal Kiko Seleguin, lá em Brasília, é o relator do projeto da Tarifa Zero. Como que eu sou a favor da Tarifa Zero? Desonerar o diesel para as empresas, para diminuir o custo. Desonerar a folha de pagamento. Desonerar os impostos municipais, as contribuições sociais. Criar as condições e fazer conta. Aí é conta de português, é lápis na mão. Agora, o que eu não vou fazer é tirar dinheiro da saúde e da educação para dar empresário de ônibus. Isso eu não vou fazer. Porque tem muita gente que fala, eu vou fazer tarifa zero, mas vai tirar o dinheiro do onde? Porque tem gente que acha que quando faz a tarifa zero, a tarifa vai ser de graça. Não existe almoço grátis. Quem fala isso não é a esquerda, são os liberais. Quem falava isso é o Milton Friedman, economista americano. Não existe almoço grátis. Alguém tem que pagar a conta. Candidato, ainda falando de transporte, seu plano de governo, ele prevê também a criação de um sistema de aplicativo para concorrer com a Uber, um sistema de aplicativo municipal. Como que vai funcionar isso? Esse é simples, né? É porque eu não me conformo tanto de dinheiro que vai para o Vale do Silício, na Califórnia, com os aplicativos. Arranca um couro do trabalhador, não tem direito trabalhista, é um absurdo. Existe experiência em Araraquara que se chama Mob, que já está funcionando há algum tempo. É um aplicativo local, que é lógico, é opcional, ninguém é obrigado. Uma cooperativa de trabalhadores por aplicativo que vai fazer a gestão. A prefeitura desenvolve o software, cuida da atualização disso. Quem vai fazer a gestão é uma cooperativa das próprias pessoas que trabalham. A gente calcula que, para manter o sistema, a remuneração precisa ser em torno de 10%. Então, ele vai pagar em 10%. A média que o Uber recebe é 25%. O 99 é um pouco menos, eu não lembro exatamente o valor, um pouco menos. Mas 25%, o carro é da pessoa, o trabalho é da pessoa, o combustível é da pessoa, a depreciação do veículo é da pessoa e quem fica com o lucro é essa multinacional chamada Uber. Então, mesmo que numa escala pequena, nós vamos começar uma experiência em Carapicuíba, porque assim, só para explicar para aqueles que estão nos assistindo, nada disso eu pensava antes da pandemia. A pandemia foi uma tragédia que ceifou mais de 700 vidas de entes queridos do povo brasileiro e pelo planeta fora, mas eu sou cristão e creio o seguinte, que Deus, quando ele fecha uma janela com o vento, ele abre uma porta. Então, abriu uma porta de oportunidades para poder atualizar as gestões públicas do ponto de vista das novas tecnologias. A internet das coisas, o 5G, os aplicativos. Então, tudo isso nós queremos sintonizar, Carapicuíba. O aplicativo que nós vamos lançar, Carapicuíba na palma da mão, a pessoa vai fazer absolutamente tudo, marcar consulta, ver vaga em creche, acompanhar a nota do aluno, tudo ele vai fazer. Quem é do mercado sabe que isso é uma coisa hoje muito simples de fazer. Qualquer consultório odontológico hoje, qualquer consultório médico hoje tem os seus aplicativos. Olha, na área da saúde, essa tecnologia, 30% das consultas marcadas do posto de saúde de Carapicuíba, a pessoa não vai. Mas o médico está lá para atender, isso aumenta o custo. Tem que ter a confirmação eletrônica via WhatsApp. É uma coisa muito barata. Era caro antigamente, mas isso ficou muito barato e nós precisamos atualizar. Como eu vou colocar 4 câmeras em cada ponto de ônibus? Eu fui o prefeito que coloquei ponto de ônibus coberto de Carapicuíba, que não existia antes que eu fosse prefeito. Agora eu vou colocar 4 câmeras em cada um, mas porque hoje é barato. Você paga R$150 numa câmera de qualidade, R$600 em cada ponto de ônibus, que a verba tem, que são os recursos das multas de trânsito, que quando eu era prefeito tinha 3 radares, hoje tem 8 radares no Carapicuíba.
Candidato, ainda falando sobre segurança pública, já que o senhor começou a falar, e a gente sabe que esse é um problema em Carapicuíba e no Brasil, né? O que o senhor vai fazer para reduzir os assaltos, aquela pessoa que está indo trabalhar de manhã assaltada nas ruas? O que o senhor vai fazer na sua gestão para diminuir isso? Olha, a pior coisa do mundo é você ter um celular, a mulher uma bolsa, num ponto de ônibus, um vagabundo vem roubar você. E a sensação de impunidade que existe. Como que nós vamos combater isso? Com tecnologia. Como que vai ser? Primeiro, enfatizar. Olha só, eu tenho que sempre estar reafirmando quem criou a guarda foi eu. Para um guarda no coisa. Pergunta para quem é o pai da guarda municipal em Carapicuíba? Chama Sérgio Ribeiro, pai da guarda. São 8 anos que eu saí do mandato. A guarda diminuiu o seu efetivo. Agora eles chamaram mais 10 guardas para ficar do tamanho quando eu criei. O crime aumentou, a população aumentou e o tamanho da guarda é exatamente quando eu criei ela em 2009, 2010. Eu tenho o compromisso de dobrar o efetivo da guarda nos próximos 4 anos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que eu quero fazer? A muralha eletrônica. O que é a muralha eletrônica? Carapicuíba tem 12 entradas e saídas. Eu quero cercar a cidade inteirinha de câmera por monitoramento, que a central de monitoramento já está criada, porque foi criada na minha gestão quando eu era prefeito. Eu quero ampliar o número de câmeras nas todas as entradas e saídas da cidade, todos os pontos de ônibus, e uma coisa bacana, que isso aí está sendo xodó, daqui uns dias vocês vão ver andando por Carapicuíba. É um drone de 3 metros de comprimento para ajudar na fiscalização, junto com a Guarda Municipal, nos pontos de ônibus. É um drone israelense, uma coisa maravilhosa. Eu já vou ficar andando com ele na campanha agora, o drone andando, e eu atrás mostrando. É aquele ali, ó, 3 metros de comprimento, alta tecnologia, infravermelho. O guarda municipal para a viatura, põe o bicho para andar, ele desce em cima da viatura. É um negócio bacana, barato, vai ser por locação. É uma inovação que nós vamos ter, todos os municípios. O ponto de ônibus, eu fiquei feliz, porque não é inovação, porque aqui em Osasco já fizeram um do jeitinho. Eu estou até para visitar esse de Osasco, porque eu vi uma propaganda aí, política que a gestão daqui e de Sorocaba já colocou em prática. Mas o que eu estou dizendo assim, a área da segurança é aumentar o efetivo. Agora, por último, sobre a questão da segurança. Um guarda não pode ganhar um salário mínimo que está ganhando em Carapicuíba. O prefeito atual me processou porque eu fiz um vídeo dizendo que o guarda está ganhando salário mínimo. Sabe o que aconteceu? Fui absolvido imediatamente. Porque é a mais pura verdade. Quem não acreditar em mim, sabe faz o quê? Para uma viatura no meio da rua e pergunta para o guarda para mostrar o lerite dele. Como que pode um guarda municipal ganhar um salário mínimo? Como que pode? As viaturas todas alugadas, num preço absurdo, e um guarda vem falar de segurança pública. Não, eles não têm autoridade moral para poder falar de segurança pública diante da nossa gestão. Quem construiu a sede do 33º Batalhão de Polícia Militar no Ariston foi eu que construí, doei para o governo do Estado. A Companhia do Parque Jandaia foi eu que aluguei o prédio, até hoje está lá a Companhia do Parque Jandaia. Quem tirou a delegacia que tinha no Ariston, fez gestões junto ao governo do Estado, que foi para a Vila Dias, é só perguntar quem foi. Então, assim, a área da segurança pública sempre foi uma preocupação e será ainda mais, porque nós não vamos tolerar uma pessoa estar num ponto de ônibus, indo trabalhar, comprou um celular pela Casa Bahia, 12 parcelas, na primeira o vagabundo vem e leva embora. Candidato, um problemão na cidade hoje são os bailes funks que acabam tirando o sossego da população. E eu vi que no seu plano de governo fala na criação do pancadão legal. Essa é a alternativa para resolver esse problema? Exatamente. É o que o Haddad fez em São Paulo, eu quero fazer aqui. O que é? Você tem que ter uma área longe de residência, agendado com policiamento previamente comunicado, para a juventude se divertir, sem droga, sem bebida, com revista na entrada. Porque como que você vai fazer? Hoje é uma mentira. Fala que é proibido, mas não é proibido. Todo lugar que você passa em Carapicuíba tem. Então é melhor você ter um lugar pré-determinado, pode ser um parque, pode ser aquela avenida atrás da FATEC, da ETEC, que não tem residente, enfim, um local escolhido para poder fazer esse tipo de festa. Então, com revista na entrada, com segurança. Tem muita gente que fala assim, mas se tiver tudo isso, eles não vão, problema deles. Lá é para ir gente de bem, vagabundo, se tiver com arma, com bebida, com droga, não é para ir mesmo. É por isso que já diz o nome, legal. Não é para fazer a farra que eles fazem hoje, é para fazer uma coisa organizada. Candidato, ainda sobre seu plano de governo, lá fala na construção de uma nova prefeitura, uma nova sede para a prefeitura, não é isso?
É isso. A pergunta é, o senhor foi prefeito por 8 anos, não conseguiu concluir o centro administrativo lá na rua Joaquim das Neves, do lado do gabinete do prefeito. E, na época, o senhor alegava que não tinha dinheiro. Vai ter dinheiro para fazer uma prefeitura nova? Esse dinheiro já tem, já está na prefeitura, inclusive, porque eu penso assim, o que está bom tem que continuar. É um projeto de 42 milhões que a população ainda não sabe, mas já está, inclusive, em contratação pela prefeitura. O dinheiro já está lá, eu só vou continuar. Porque eu acho que tudo que veio do FUAD que era bom, continuei. Por que que eu não construí? Vou dizer, não tinha o dinheiro e tinha um negócio que era o seguinte, o preço que eu pagava no centro administrativo era muito mais baixo do que hoje, que construiu o novo centro administrativo, e o tanto de lugar que espalhou, você vê, o jurídico foi para a Rua Santa Terezinha, a saúde foi lá para Antônio Roberto, foi espalhando, a ouvidoria foi para... Quando você soma o valor que está pagando hoje, dá quase igual o que estava lá. Então, é uma conta que não bate, não valia a pena. Agora, esse projeto, na verdade, eu só vou estar continuando um projeto que já está... Porque eu sou assim, viu? Eu dou crédito a quem... Comigo não fazem isso, mas eu faço com os outros. Eu podia chegar e falar, não, que o prefeito está fazendo nada. Não, eu acho que esse projeto é bacana, é um projeto de ampliação do centro administrativo, que não está cabendo lá, que é pequeno, lá são apenas 2.600 metros quadrados, vai ser naquele estacionamento ao lado do gabinete. A licitação já está na rua, custa 42 milhões, o dinheiro já está no caixa da prefeitura, então, como não vai dar tempo de fazer nessa gestão, eu que vou fazer. Candidato, uma pergunta de um seguidor. O que o senhor vai fazer para diminuir a população em situação de rua na região central da cidade? Então, esse aí é um problema grave. O CREAS, tem um negócio que chama CREAS e tem o Centro Pop. O Centro Pop é um centro, toda cidade do Brasil tem que ter. Ele faz parte de uma política pública desenvolvida pelo o Ministério do Desenvolvimento Social. E em Carapicuíba nós precisamos fortalecer o Centro Pop. Eu confesso que o grande problema que nós enfrentamos, tem uma amiga que era vereadora, ela lutou muito por isso, pela questão do albergue que nós tínhamos que ter em Carapicuíba. Qual foi o problema do albergue? Todos os lugares que nós tentamos fazer, a população vizinha se opôs ao albergue. Porque todo mundo quer que cuide da população de rua, mas ninguém quer albergue perto de casa. Então, nós vamos precisar fazer alguma coisa ali próximo da lagoa, fazer alguma coisa... Porque Carapicuíba é muito urbanizado. Então, toda coisa você tem uma casa ao lado. Então, nós precisamos... Essa é uma falha que ficou, vou admitir isso, não tem como, da antiga gestão. Não, quando eu fui prefeito, nós não fizemos esse albergue, precisamos do albergue. Agora, uma coisa imediata que é possível fazer, e essa população de rua para e fala comigo, que é reforçar o Centro Pop. O Centro Pop é para atender essa população. Agora, tem uma coisa que está vergonhoso. Na minha época, isso não acontecia. A Rua Celeste, para quem conhece o centro de Carapicuíba, fica a Secretaria de Assistência Social. Eles ficam deitados na calçada, em frente à Secretaria de Assistência Social. É uma vergonha para a prefeitura que aquela situação, o secretário ou secretária, veja pela janela a população em situação de rua, jogada no meio da rua, em frente à secretaria, sem que ninguém faça nada. Entendeu? Então, precisa ser feito. Candidato, seu plano de governo também, na área da habitação, fala da revitalização dos prédios da Coab. Como que o senhor vai fazer isso? Esse aí é o xodó. Esse aí é o xodó. Quando eu fui diretor da Coab, nós começamos isso, só que o prefeito era o FUAD, na época não quis. Eu fiz isso em vários. Fiz na Coab Arthur Alvim, fiz na Coab Grajaú, fiz na Coab Tiradentes, cara, porque eu não consegui. É muito simples isso daí. É uma linha de financiamento. Nossa amiga Inês Magalhães, que é a vice-presidente de habitação da Caixa Econômica Federal, é uma linha de financiamento. O que a prefeitura vai fazer? Não sei se aqueles que estão nos assistindo, o ex-prefeito Fuad, antes do que eu, ele asfaltava as ruas como? Ele ia lá, ele pedia para a população comprar o material, a população doava para a prefeitura, ele entrava com os homens e as máquinas e fazia os asfaltos. Era assim que funcionava. A população comprava pedra, areia, comprava massa asfáltica, ele ia asfaltava. Chamava PPP, Plano de Pavimentação Participativa. A população comprava o material, doava para a prefeitura e assim ele asfaltou mais de 1.000 ruas de Carapicuíba, que era de terra antes que o Fuad fosse prefeito. Pois então, eu quero fazer a mesma coisa lá. Prefeitura dá arquiteto, engenheiro, fazer o projeto da reforma de tudo e a Caixa Econômica Federal entra com financiamento. Então, na verdade, isso não vai pôr o dinheiro diretamente da prefeitura. É a população, um programa de revitalização, porque a Coab virou um bairro nobre, bom, só que tem prédio, tem caixa d'água vazando, não tem mais extintor, tem prédio que não tem para-raio mais, não tem mais absolutamente nada, porque o primeiro conjunto ali próximo da Rua Guanabara, Rio Grande do Sul, Vitória, por ali, já são de 72.
Nós estamos em 2024. Então, ali já precisa de uma revitalização no conjunto habitacional Presidente Castelo Branco, conhecido por Coab. Candidato, ainda falando da Coab, no fim da sua gestão iniciou-se um movimento de invasão naquela área no entorno do Parque dos Paturis. E a gente percebeu, eu falo isso porque eu sou ali da região, que a sua gestão não atuou efetivamente para impedir esse movimento. Isso acabou trazendo uma série de problemas para o bairro, para as pessoas que invadiram a área, morando numa área de risco. Queria saber, por que o senhor, por que a sua gestão não atuou efetivamente nesse sentido e na sua gestão vai ter invasão em Carapicuíba? Olha, você sabe que essa coisa, vamos começar dela, mas vamos das outras. A Rua Brasília inteirinha foi invadido antes da minha gestão, ninguém nunca falou nada. Todo aquele complexo de invasão que existe na Brasília foi antes da minha gestão. A Vila Municipal inteirinha foi invadida, a parte de baixo, quando eu cheguei prefeito, a área da Coab estava todinha invadida, foi antes da minha gestão. Ninguém nunca criticou o prefeito nenhum por conta disso. É importante que a ação de reintegração de posse que tem lá, principalmente nessa área, é da minha gestão. Se alguém tiver o cuidado de entrar na internet, entrar no site, vai ver que assim que começou a invasão, nós entramos com um projeto, aliás, um processo para poder reintegrar. A legislação no Brasil, todo mundo sabe como funciona. A pessoa entrou para dentro, caiu, você tem que ter decisão judicial para poder impedir de entrar. A Coab, lamentavelmente, não por culpa minha, ela é repleta de invasões. Vou dar um exemplo para vocês. A Udiaço, onde funciona a invasão, ninguém fala nada. O Açaí é uma invasão. Ninguém fala nada. Garagens que se transformaram em comércio, é todinha invasão. O que eu percebo é um certo preconceito dentro da Coab. Porque a invasão, quando é de rico, ninguém critica. E as pessoas sabem que é invasão. Então, você pega todinha a Amazonas, tem comércio lá, tem restaurante chique, que é em estacionamento, que é invasão. Que foi invadido antes do que eu. Então, você vai pegar milhares de invasão. Quando eu fui prefeito, eu fiz um levantamento. Só de comércio irregular, que é invasão na Coab, são mais de 1.100. Hoje deve estar beirando os 2.000. São todos invasão. Tem padaria na Coab que é invasão de estacionamento. Metade da padaria é dentro da invasão. Eu também não vejo ninguém criticar o dono da padaria, que ele invadiu metade do estacionamento, pegou e ampliou a padaria. Então você vê, padaria invasão, ninguém fala nada. Você vê, tudo isso foi invadido antes que eu fosse prefeito. E esses dias eu até tive um debate legal dentro de uma casa sobre isso. Falei, gente, nós temos que combater todo tipo de invasão dentro da Coab. A invasão dos que têm um pouquinho mais do dinheiro, dos mais pobres. É que eu sei que a favela incomoda mais. Porque se tem uma coisa que é uma característica de algumas pessoas, eu sei que não é o seu caso, é que o ódio ele tem ódio do mais pobre. Então ele fala assim, pô, desvalorizou meu bairro. Mas, ó, quantos sobradinhos de 3 andares tem dentro da Coab? Quantas construções irregulares? O cara pega do lado do prédio, ele vai lá e constrói um predinho do lado. Você já viu isso aí? Tem um monte. Só que as áreas condominiais, elas são áreas condominais, são áreas públicas. Se for verificar, eu tenho como provar, vou colocar à disposição do Carapicuíba nua e crua, pego no site do Judiciário, do Tribunal de Justiça, todas as ações que nós ingressamos na Justiça, assim que foi feito. Você pode ver que passou 8 anos, o prefeito atual também não conseguiu tirar. Teve uma parte de cima que a Coab reintegrou, e ainda como não saiu decisão judicial, está até hoje. O Açaí tem uma ação de mais de 20 anos para derrubar aquilo, onde é o Açaí hoje. Tem mais de 20 anos para derrubar aquele prédio. O processo já tem mais de 15.000 páginas, está lá até hoje. Porque a Coab nunca recebeu um centavo por aquilo ali. Candidato, mas quando a gente fala de invasão numa área como aquela da Coab, por exemplo, claro, traz uma série de transtornos para o bairro, mas as pessoas estão colocando sua vida em risco, não estão? Como assim? Naquela área da Coab, onde houve a reintegração, as pessoas que invadiram ali não estavam colocando suas vidas em risco? A administração municipal não tinha que ter atuado efetivamente para impedir que aquilo acontecesse? Nós atuamos. Nós entramos com ação na Justiça e até hoje a Justiça não decidiu pela integração. O que nós não podemos sair chutando. Tanto é que você vê, ó, no entorno onde ia sair o viaduto lá embaixo, o que acontece? Eu tinha tirado as famílias. Na atual gestão, encheu de favela lá. Se eu fizer uma lista, sabe quantas casas em favelas cresceu na atual gestão? Sabe quantas? 12.000. Isso é o IBGE que revela. 12.000 barracos ou casas em situação irregular foram construídas nos últimos anos em Carapicuíba. É só ver os dados do IBGE. O que eu estou dizendo é um problema crônico que existiu na nossa gestão, reconheço, mas que existe para o Carapicuíba inteiro. Se você for ver na favela do CSU, se você for ver dentro do cemitério de Carapicuíba, tem casas dentro do cemitério de Carapicuíba. Elas precisam ser combatidas com energia, mas o que eu estou dizendo que é um fenômeno urbano. Você já passou perto da USP, na Marginal,
que construíram um prédio. Você viu o tanto de favela que fizeram lá de cá? Eles praticamente invadiram. É um fenômeno urbano que acontece, lamentavelmente, por falta de política pública. O fato é que eu construí 5.000 unidades de Minha Casa Minha Vida e essa atual gestão não construiu nenhuma em 8 anos. Nenhuma unidade durante os 8 anos. Candidato, vamos falar de política, apesar que a gente está falando de política, políticas públicas, né? A gente está falando desde que a gente começou aqui, mas agora vamos falar um pouquinho de política. O José Roberto, que é o candidato da atual gestão, ele foi secretário na sua gestão, secretário de obras, inclusive. Como que o senhor avalia a candidatura dele? E a outra pergunta é, ele foi um bom secretário de obras na sua gestão? Não, vamos primeiro corrigir. O Zé Roberto, dos 4 primeiros anos do meu mandato, ele foi assessor 3, é um cargo bem pequenininho. Eu treinei, capacitei ele, ensinei o trabalho, com muita humildade, é um moço esforçado. Ele era chefe de equipe de limpeza e manutenção, não de obras, da Secretaria de Serviços Municipais. É só olhar lá no site da Prefeitura, vai estar a nomeação dele. Aí ele foi se desenvolvendo profissionalmente. Quando foi no segundo mandato, eu dei uma oportunidade para ele ser secretário de Serviços Municipais. Então, ele nunca foi meu secretário de obras, ele foi secretário de Serviços Municipais. E foi tão bom secretário que eu aproveito aqui essa oportunidade do Carapicuíba Nua e Crua para convidá-lo a partir de 1º de janeiro, se ele quiser ser meu secretário de Serviços Municipais, está convidado, porque eu treinei ele. O prefeito Marco Neves, quando ataca frontalmente a antiga gestão, ele tinha que pelo menos falar que a Secretaria de Serviços Municipais, eu fiz um excelente trabalho. Meu trabalho na Secretaria de Serviços Municipais foi tão bom, tão bom, tão bom, que o prefeito Marcos Neves convidou o meu secretário para ser o candidato dele. E sabe por que ele teve que fazer isso? Porque como ele nunca plantou nada, ele teve que colher um candidato na minha horta. A horta que eu adubei, que eu plantei, que eu regrei, ele teve que ir lá pegar uma pessoa que eu treinei, na medida que ele não tinha nenhuma pessoa, acho que de confiança dele, não confiou nas pessoas que estavam próximos dele. Então, eu respeito a escolha dele, cada um escolhe o candidato que quiser e se livra a democracia. Eu, particularmente, quanto à pessoa do Zé Roberto, eu não tenho nada a falar contra ele, não. Candidato, em 2020 o senhor foi candidato também, né? E o senhor ficou em 3º lugar com pouco mais de 12 mil votos. Isso. Né? O que faz o senhor acreditar que nessa eleição vai ser diferente, que o senhor tem mais chance de ganhar nessa disputa pela prefeitura? Olha, a primeira coisa é o seguinte, era uma eleição completamente atípica, cada eleição é eleição. Vou contar a história da eleição. A primeira eleição que eu disputei foi em 2000 para prefeito, eu tive 18% dos votos. A segunda que eu disputei foi em 2004, eu tive 18% dos votos. A terceira que eu disputei foi em 2008. Eu tive 54% dos votos. O que eu acredito que eu vou vencer as eleições é porque, entre os candidatos, quem tem mais experiência para governar sou eu. Já governei 8 anos. Eu não sou um poste. Porque vocês sabem, quem está me assistindo, que de poste em poste o Brasil vai afundando. São Paulo, o Maluf inventou o Pita. Olha o que deu. Aí alguém vai falar assim, mas e a Dilma? Ué, tem gente que acha que ela foi mal. Porque o poste, ele não fala, ele não pensa. Eu pergunto para você, será que porque alguém, você pode até estar achando que está indo bem, tem o direito de indicar qualquer um para ser prefeito? Será que não é melhor você conhecer? Uma coisa é alguém que já está treinado, que tem experiência, que você conhece. Outra coisa é dar um salto no escuro. Eu acredito que a população de Carapicuíba não vai dar um salto no escuro. Porque, olha, tudo que estiver indo bem, eu vou continuar. Eu vejo 3 coisas boas na atual gestão. Recapeamento de asfalto. Se abrir o buraco, eu vou tapar. Campo de grama sintética. Se descolar, eu vou colar. Lâmpada de LED, eu vou trocar. Fora isso, eu desafio um debate. Atual prefeito, pode vir ele e o candidato dele, aqui no Carapicuíba Nua e Crua, na porta do gabinete, no meio da rua, do calçadão. Eu construí 3 unidades de saúde. Jardim Bom Pastor. Se provar que essa administração construiu uma nova unidade de saúde, do alicerce até o teto, eu renuncio à candidatura. Uma unidade de saúde. Uma UBS. Falar, provar, mostrar, me levar lá no endereço, eu renuncio à candidatura, vou embora daqui, não vou nem buscar roupa em casa. Candidato, o senhor falou que deu a entender que o José Roberto seria um poste, né? Da forma como o senhor fala. Mas o senhor também falou que ele foi um bom secretário na sua administração. Não tem incongruência nenhuma disso. Sabe por quê? Porque governar, ser prefeito, é liderar. Ele, para ser subordinado, é bom. Porque o prefeito é que comanda, que é o regente da orquestra. Tem gente que toca o piano muito bem, mas não é um bom regente da orquestra. Tem gente que toca o violino muito bem, mas não é um bom regente da orquestra.
O ser prefeito tem a parte de gestão e tem a parte que é de liderar, é a liderança política. Toda administração, seja federal, estadual ou municipal, tem as duas facetas, duas faces. Um administrador ele precisa liderar politicamente, ter força política e ele precisa ter capacidade administrativa. Tem gente que é excelente, é um grande programador de computador, mas não consegue ser o dono da empresa de programação. Você pode ser a pessoa para poder dirigir, ela tem que ter a carta de motorista para poder dirigir. Você não pode dar a chave do carro, o cara fala, eu sou um grande piloto, mas cadê a carta? Entendeu? Então nós não precisamos correr risco, nós não precisamos dar salto no escuro. Olha o que era a minha gestão antes, o que era Carapicuíba antes e depois. É só comparar. Eu sei, não é o seu caso, mas vou falar para os ouvintes. Eu sei que muitas vezes o ódio que você tem do PT te impede de ver o que eu fiz com o Carapicuíba. Olha o que era Carapicuíba. Não tinha um ponto de ônibus, não tinha sinalização viária, não tinha uma placa. 3 folhas de pagamento atrasada quando eu assumi, 5 cesta básica, tudo isso existia em Carapicuíba. Então, eu fiz aquele alicerce, criei as condições. Veio um governo, fez outras coisas. Cada prefeito faz um pouco. Alguns fizeram mais, outros fizeram menos. Mas eu tenho a certeza que eu transformei Carapicuíba e deixei uma cidade bem diferente do que quando eu assumi. Candidato, estamos chegando nos momentos finais. Olhando para essa câmera aqui, eu gostaria que o senhor conversasse com o eleitor. Olha, eu quero falar para o eleitor de Carapicuíba, olha, eu tenho uma convicção. Hoje, pela experiência que eu adquiri, o período que eu fiquei fora do mandato, eu refleti, eu sei onde eu errei, eu sei onde eu acertei e tenho a convicção que com seu voto eu posso transformar a cidade de Carapicuíba ainda mais. Carapicuíba, aquele alicerce foi feito, agora nós precisamos dar um salto em tecnologia, um salto em gestão, um salto em administração e nós vamos governar como nós sempre fizemos. Com todas as forças políticas da cidade, sem perseguição, sem terror, sem medo, sem afrontar as pessoas, respeitando as forças políticas e com grande parceria com o presidente Lula, que vai ser um grande parceiro, e o governador Tarcísio. E sabe por que o Tarcísio vai ser um grande parceiro meu? Porque quando ele era secretário executivo do DENIT, do governo federal, eu me dava muito bem com ele. Quando ele foi ministro da Dilma, ministro dos transportes, eu me dava muito bem com ele. Então eu vou cobrar do governador Tarcísio que ele me trate tão bem, e a cidade de Carapicuíba tão bem, como nós do PT tratamos quando ele serviu ao governo do presidente Lula e como ele serviu ao governo da presidenta Dilma. Então, olha, vocês me conhecem, sabem me encontrar, é nas ruas de Carapicuíba, não me escondo em gabinete e tenho disposição para trabalhar, para transformar Carapicuíba numa cidade cada dia melhor. Meu lema de campanha é recuperar o que nós perdemos, manter o que é bom e construir o futuro. Isso aí, candidato. Obrigado pela disponibilidade e boa sorte na sua campanha. Obrigado pela entrevista. Bom, estamos encerrando então a nossa rodada de entrevista com os candidatos a prefeito de Carapicuíba. Eu espero que isso tenha ajudado você a decidir seu voto. Em nome da CNC, quero agradecer à TV Osasco pela parceria. Se inscreva no canal da TV Osasco, siga nas redes sociais também. E é isso, boa sorte e pense no futuro da cidade. Tchau, tchau e até mais.